Onde está o anti-universo? Vídeo patrocinado pelo Goku PM, que voltou pra contar um agora, aparentemente. Vambora. Eu posso apostar aqui, quando criança você... Do canal Ciência do Dia. Eu esqueci de falar o nome do canal. Você já brincou na frente do espelho. E que nessa brincadeira você fazia de conta que a sua imagem era a sua versão no mundo invertido. Eu já fiz isso, sim. Mas o que você diria se eu te contasse que talvez Sim, eu todo dia, sim. isso não era só brincadeira? E se eu te mostrasse um universo invertido em que existe um outro indivíduo igual a você e que só falta descobrir onde ele tá? Alguém ainda liga pra Stranger Things? Ainda é uma coisa? Alguém ainda dá fodas? Sei lá. Enfim. Aliás, eu não sei se você sabe, mas você não vive no universo. Você é parte do universo. E se eu for um universo, né? Infelizmente ligam? Eu não acredito em você, Bunkat. Mas aí que temporada falar nisso? Eu não acredito em vocês. Nunca liguei nem quando era moda. Eu vi a primeira temporada e eu achei, legal, pô, é maneiro. E aí eu vi que continuou. Eu falei, mas por que continuou? Tipo, é uma história meio que fechada e não precisa expandir mais isso. Aí eu vi um pouco da segunda temporada e falei, tipo, nossa, isso é muito chato. E eu parei. Qual foi a última vez que você lembrou que ao redor do seu corpo existe uma atmosfera? E que essa atmosfera está presa pela gravidade de um planeta? E que esse planeta orbita uma entre bilhões de estrelas só na Via Láctea? E que a Via Láctea é apenas uma dentre trilhões de galáxias? Tudo isso que eu acabei... Só sei que a quarta temporada tem o Vecna como vilão e eu fiquei ofendido porque o Vecna é o Vecna de D&D, não o Vecna de Stranger Things. E aí quando falo o Vecna, eu penso no Vecna de Stranger Things. Eu sei que, porra, mas temos... Tá ligado? Eu entendo. Só que Vecna em particular me incomodou. acabei de citar existe ao mesmo tempo que você e no mesmo universo que você. Mas eu sinto te informar, tudo que a gente já conhece é quase nada em relação ao que a gente ainda não conhece. Sim. Planetas, estrelas e todas as poucas coisas que avistamos no universo são formadas por matéria convencional, ou matéria bariônica. Acontece que a maior parte do universo sobre a qual nós ainda não sabemos nada não é feita de matéria bariônica. Vecna existe em D&D? Não só Vecna existe em D&D, como... Agora. Vecna Campaign New. Qual que era a nova que eu esqueci? Vecna Eva Ruin. Não precisa ser PDF, irmão, mas tudo bem. Eu tava jogando. Um tempinho atrás, claro, mas eu tava... Quando quiser, obrigado. Foi um tempinho atrás, eu já... Meio que essa campanha meio que morreu já. Só que eu tava jogando essa campanha, que é uma campanha nova do Vecna. Então o Vecna como vilão, é claro. Então, Vecna tá em Baldur's Gate? Eu não sei, eu não fui muito longe de Baldur's Gate pra ver, mas... Vecna é uma coisa da D&D, uma coisa bem importante da D&D, na verdade. Cadê? Tá aqui. Bariônica, e sim de matéria e energia escura. Só energia escura Vecna Necromante, ele é um Lich. Com isso, sim. representa Ele pode usar necromancia, se eu não me engano. um pouco mais de 2/3 do universo. E ela ainda é um grande mistério. Nós nem temos certeza se ela existe de fato ou é uma ilusão de um universo mais complicado do que nós imaginamos. Agora, o que já conhecemos são os efeitos dela. É por causa da energia escura que o universo está se expandindo de forma acelerada e, por tabela, galáxias distantes estão se afastando ainda mais de nós, e cada vez mais rápido. Voltando no gráfico, outros 27% do universo são formados por matéria escura. Ok. A humanidade nunca detectou diretamente esse tipo de substância, mas sabemos que ela compõe a maior parte da matéria nas galáxias do nosso universo. E a razão pela qual ela é escura é que ela não interage com a luz, então não temos nenhum sinal direto da sua existência. Eu preciso que alguém me explique um pouquinho melhor da física de como isso funciona, porque eu nunca entendi exatamente o conceito de matéria escura. Tipo, matéria escura é literalmente só... O vácuo seria teoricamente matéria escura? Ou não tem nada a ver com nada? Qualquer coisa que você... Se você for pro espaço e você encostar em alguma coisa no espaço, no caso, só balançar a sua mão no ar, você está tocando em matéria ali, mas seja o vácuo, então tipo, aquilo não é vazio, aquilo é matéria escura, é isso? Eu não entendi, é isso. Calculando aqui, dá pra... Não, vácuo é nada, matéria escura é tangível teoricamente. Mas é porque, tipo, de onde ela está, então, exatamente? Deram nome pra algo que não sabem, pelo que eu sei, entendi. Olá, Lucas Bandeira. dizer que até mesmo os cientistas mais importantes do planeta são completos ignorantes sobre a verdadeira natureza de, no mínimo, 95% do universo. Só que dentro desse nosso mar de ignorância, existe um mistério que talvez seja ainda A gente sabe que ela existe e podemos medir, então não é nada. Ah, legal. Einstein, primeira vez? maior do que a energia escura. Um mistério literalmente do tamanho de um universo. Talvez exista um anti-universo.
Um universo formado quase que exclusivamente de antimatéria. Um universo formado pela matéria oposta à matéria que forma o seu corpo. E não, isso não é ficção científica. Onde está o anti-universo é uma pergunta bem concreta. Inclusive, se você gosta dessas camisetas que eu uso nos vídeos... Olha o Einstein. Calma aí. Tá. As pistas de um possível anti-universo surgiram a partir do nosso próprio universo. Tá, vamos lá. Até onde entende... Sabe o jogo que lida com isso? Cookie Clicker. Eu lembro que tem, tipo, você cria biscoito com antimatéria ou algo do estilo, né? Cookie Clicker fica muito maluco lá pra frente, é engraçado. Eu lembro... Cara, a coisa mais engraçada de Cookie Clicker pra mim é que quando você libera aquela dos bancos, o mercado de ação de biscoitos, eu não fiz mais nada. Eu fiquei só jogando cassino com o mercado de ação falso de biscoito, eu acho. Entendemos todos os tipos de partículas da natureza. Tem as antibodies são feitas de antimatéria, é verdade. Existem em pares, as partículas e as antipartículas. Uma antipartícula tem massa idêntica da partícula, com as outras propriedades físicas opostas. O elétron, de carga negativa, tem como antipartícula o pósitron, que tem carga positiva. E o próton, positivo, tem como contraparte o antipróton, que é negativo. Se matéria e antimatéria são basicamente idênticas, o nosso universo não deveria ser metade matéria e metade antimatéria? Sim! Mas se esse fosse o caso, nada existiria. E Porque estaria se anulando, né? Faz sentido. nada existiria. Então não teria matéria. Agora, tô entendendo, tô pegando a visão. E é porque, quando uma partícula e uma antipartícula se encontram, as duas automaticamente aniquilam uma outra e liberam energia. Em 2011, o laboratório CERN, o maior do mundo quando o assunto é física de partículas, conseguiu armazenar o antihidrogênio por inacreditáveis 16 minutos e 40 segundos. Mas isso só foi possível em condições Pera, como é que é o negócio? inacreditáveis 16 mundo quando o assunto é física de partículas, conseguiu armazenar o antihidrogênio por inacreditáveis 16 minutos e 40 segundos. What the fuck? Mas isso só foi possível em condições artificiais muito difíceis de serem geradas. Na primeira vez que os cientistas do CERN conseguiram produzir o antihidrogênio, em 1995, ele só durou 40 bilionésimos de segundo. E isso mostra que se o universo realmente fosse metade matéria e metade antimatéria, as duas partes já teriam se destruído há muito tempo. Mas se eu estou aqui e você está aí, a gente pode presumir que isso não aconteceu. E se o universo ainda não consumiu a si próprio, nós podemos inferir que ele é feito de matéria. E também que a antimatéria é muito rara. É o que eu penso, sim, correto. O mistério em torno da ausência de antimatéria intriga tantos cientistas que até ganhou um nome: assimetria bariônica. Ele foi batizado assim graças à constatação de que o universo tem baryons, as partículas que formam os núcleos dos átomos. Caralho, mas aí vocês ficam inventando nome, irmão! Cadê a minha física e minha química básica de ensino fundamental? Porque no médio era uma merda. Você tem que ser do fundamental pra eu entender e ficar tranquilinho. Aí vocês ficam tentando avançar tentando avançar a ciência, eu fico sem entender porra nenhuma. Porra, caralho! E que, por outro lado, não tem os antibaryons que Colocar anti na frente de uma palavra deixa as coisas mais fodas. Anti-Maurício. formariam o núcleo dos antiátomos. E se falta antimatéria, é possível levantar Na real, sim, tá ali aprendendo física avançada, bora. Ei! Vambora, né? uma sugestão ousada. E se toda essa antimatéria que não está aqui está em um irmão gêmeo do nosso universo? E se além do nosso universo existe um anti-universo cheio de antimatéria? Exagerado? Eu prefiro chamar de audacioso. Pode até existir uma explicação mais simples, mas você tende a concordar comigo que a hipótese do anti-universo, ou do antiverso, oferece explicações para muito mais perguntas do que você imagina. Para entender por que o anti-universo é uma teoria viável, nós precisamos entender um pouco mais da relação entre matéria e antimatéria. A propriedade física que amarra partículas e antipartículas em pares é a chamada simetria CPT. E cada letra dessa sigla se refere a uma possível transformação pelo qual um cenário físico Carros podem transformar. Simetria Transformer, é isso. pode passar. Uma transformação C, de carga, inverte as cargas envolvidas em um problema físico. Vamos imaginar que você está estudando uma pequena carga elétrica negativa se movendo para a direita. Agora imagine também que existe uma versão análoga desse mesmo problema, que é estudar uma pequena carga elétrica positiva se movendo para o mesmo lado direito. Ignorando as cargas opostas, os dois problemas são exatamente o mesmo problema. Quando descobrimos o anti-universo, vamos ter uma crise infinita das terras. Monitor, anti-monitor. E aí? Ou seja, esses dois cenários são exatamente o mesmo, salvo por uma inversão de carga, ou no caso, uma transformação C. E todos os problemas da física têm uma versão transformada possível de se estudar. Por exemplo, na nossa realidade, YouTubers do anti-universo. Como acabar com o universo com antimatéria e JavaScript?
Um elétron tem carga elétrica negativa. Se esse elétron passa por uma transformação... A parada é tipo... um universo de antimatéria, como diz o nome, não teria matéria, né? Então seria... Mas é aquilo que vocês falaram, onde matéria pode ser físico, né? Tipo, é uma coisa teoricamente tangível, mas ninguém sabe o que é. Ah, cara, a gente tava vendo um videozinho de joguinho de luta. Agora a gente tem que pensar. O resultado é a antipartícula do elétron. Ele teria uma parada física não matéria. Talvez, provavelmente. Tá, então, tipo, seria físico, mas não seria material. É isso que você está me dizendo. No caso, o pósitron, de carga positiva. Então, transformações... Não, eu teria a possibilidade de matéria que nós temos de antimatéria. O quanto eles têm de antimatéria? E o quão material, então, ele fica tendo só, tipo, uma porcentagem menor que antimatéria, então? E como isso afeta o Grêmio? Pergunta pro antigrêmio! São responsáveis por gerar antipartículas. Já a transformação... 20 e tanto por cento? Ah, ele falou? Ok, tudo bem, acontece. Ainda assim, tipo, então seria... Então é só 20% de matéria que teria alguma coisa no anti-universo. Tipo, qualquer objeto no anti-universo teria só 20% de matéria. Ok. Pera, onde que ele explicou do quantos por cento nós temos de antimatéria? Porque agora eu fiquei encucado. Porque eu quero saber como é que sabe que a gente tem 20% de antimatéria. A ação P é ainda mais simples. O P quer dizer paridade. E se refere à direção geral do movimento. Por isso, quando nós... Ele falou de matéria escura. Eles contaram... Obrigado, Mr. Bom. Ah, tá. Quando depois de matéria escura. Tá, ok. Tá bom. Temos uma transformação P, o que ela faz é espelhar todos os tipos de movimento. A grosso modo, a transformação P de chutar uma bola com a perna direita é chutar uma bola com a perna esquerda. Sim. Se tomarmos por base o cenário que eu citei antes, de uma partícula com carga negativa se movendo para a direita, a transformação P gera a mesma partícula de carga... Só precisamos de 5 pessoas para fazer 100% de matéria. É assim que matemática funciona. Negativa. Só que agora se movendo para a esquerda. Depois que entendemos o que são essas duas primeiras transformações, a gente descobre que é possível inclusive fazer combinações entre elas. Resumindo, nós podemos fazer a transformação CP, que inverte carga e paridade. E aplicando o que a gente aprendeu até aqui, nós sabemos que a transformação Antipiratas Transmarine, sim, Eric. CP de uma partícula negativa indo para a direita é uma partícula positiva indo para a esquerda. E já eu vou explicar o que é o T da simetria CPT. Mas antes Transformers, já falei. precisamos falar da importância histórica da transformação CP. É, eu tava pensando, não fala transformação CP, mas ele falou transformação CP. É a vida, né? Nos anos 50, uma pergunta que desafiava os físicos da época era: o que aconteceria Por favor, para! com o universo como um todo se ele passasse por uma transformação CP? Isso é, se o Para! movimento do universo fosse espelhado e invertidas as cargas de todas as partículas, como que seria esse universo espelhado? Em um primeiro momento, pareceria idêntico ao nosso. Os elétrons virariam pósitrons com cargas positivas e os prótons dos núcleos atômicos virariam anti... A única coisa que eu aprendi até agora é que eu sou bem burrinho. Dá pra seguir, tá dando pra seguir o vídeo. O vídeo. Tá dando pra seguir o vídeo. Só é um rolê. Prótons com cargas negativas. Mas a química gerada por esses átomos seria idêntica à química do nosso universo. Provavelmente seria impossível na prática diferenciar o nosso universo desse universo espelhado. Caralho, irmão, tá bom. Já que as leis da física seriam idênticas. E essa Sim, era exato. justamente a ideia extraída da simetria CP. As leis da física, em um universo com movimento espelhado e cargas inversas, seriam idênticas às leis do nosso universo. Se a simetria CP realmente fosse viável, seria um indicativo de que havia algo profundo por trás dessa ideia. Porque simetrias são extremamente importantes na física. Só o fato de se encontrar uma simetria já é muito relevante, porque isso pode significar a descoberta de uma nova lei fundamental da natureza. Mas, infelizmente, não foi esse o caso. Oh, ok. Em 1900... Professor de humanas, muito mais vibe saber que a Marinha Brasileira fez um massacre de toninhas europeias na Primeira Guerra. Eu sou de artes, eu já fiz meus flex quando eu tava falando de direção agora há pouco, na parada do Andy Serkis, quando eu estava vendo agora há pouco. Agora eu tô fora da minha zona de conforto, né? Eu tô completamente fora da minha zona de conforto. Em 1957 foi descoberto que existiam, sim, fenômenos da natureza que violavam a suposta simetria CP. A explicação é extremamente complicada, mas a ideia geral é a seguinte: em certos decaimentos radioativos, como o do cobalto 60... Isso é zona de conforto de alguém? O Piccolo é engenheiro, mas ele não é engenheiro, tipo... Ele não sabe física quântica, eu imagino. Mas ele deve saber mais que eu, por exemplo. Então ele deve ser muito mais tranquilo com isso. Sério que o Piccolo é engenheiro naval, então ele sabe de barco.
Se tiver um barco aqui, ele ia ficar muito feliz do nada. Coloca um barco aqui do lado na tela e o Piccolo é spawnado na Macau. No caso, não na Macau, porque eu não tô no Macau, mas... Yeah. A direção em que a radiação é emitida está relacionada com a direção do campo magnético fundamental do cobalto 60. Só que a direção dessa radiação emitida não pode ser refletida por espelhos. Então, se o movimento do universo foi espelhado, esse fenômeno que eu acabei de descrever simplesmente ignora esse espelhamento. E isso acaba gerando um problema, porque meio que sem querer, quebra as leis da física. E se as leis da física não continuam as mesmas depois de uma transformação de carga e paridade aplicadas ao universo inteiro, é correto dizer que o universo não possui simetria CP. Mas isso não quer dizer que o experimento tenha sido feito em vão, porque foi graças a ele que nós descobrimos como definir de forma fundamental o que é esquerda e o que é direita a partir das propriedades básicas da natureza. Se o universo realmente tivesse uma simetria CP, seria impossível diferenciar esquerda e direita nas menores escalas da natureza, o que faria dessas ideias apenas uma abstração de seres humanos. Não tivesse as físicas não serem opostas? Não, porque no anti-universo nós teríamos eu esqueci, protônico. Eu esqueci qual foi o nome que ele falou, mas tipo, um próton com carga negativa e elétron com carga positiva. Só que tipo, não seria literalmente o contrário, porque você só meio que vai anular as cargas de qualquer forma, você vai criar uma coisa igual. E é isso. E não quebra as leis da física. Até chegar a mulher que notou que quebra as leis da física de uma certa maneira. Então, né? E essa é uma Física quântica pra mim é mágica. Tudo que falam pra mim desse assunto soa como declarações dos insanamente perturbados de cultistas de monstros de além do véu. Protinos e fotinos. Obrigado. E, sim. Pensa na... Tipo, a parada. Cara, como é que eu explico o quão louco é o conceito de física quântica pra quem não manja de física quântica, que no caso é todos nós aqui? É você chegar e falar, isso aqui existe, porque provavelmente deveria existir. Tem como provar que isso existe? Não. Não, no momento não tem não. Mas, tipo, faz sentido existir. Então meio que tá aqui. Ah, então é tipo, você tem a crença disso. Não, tipo, dentro da lógica inteira, e faz um cálculo matemático absurdamente gigantesco aqui. Tipo, muito louco. Isso tudo aqui me diz que provavelmente existe essa coisa aqui. Só que não dá pra ver, ou sentir, ou tocar, ou mesmo comprovar a existência. Mas provavelmente existe. É isso, tá ligado? E você tipo, não, beleza, tá bom. Uma ótima questão, inclusive. Mas os detalhes são tão elaborados O gato de Schrödinger, que existe, mas não existe até você ver se ele existe ou não. É tipo isso. que eu vou precisar de mais um vídeo inteiro só pra definir esquerda e direita usando a física. Então se você quiser mesmo ver esse vídeo, vai em um... Você vê o feito versão científica. Ele fala Pedro Los 3 vezes enquanto segura uma caneca de café. Ouça, pede nos comentários. Mas a ideia do espelho é bem mais legal. Mas se o universo não tem simetria CP, nós precisamos falar do T. Esse tesão da simetria Não. Ok. CPT vem de tempo. E significa transformação de inversão temporal. Nesse caso, inversão temporal é, de forma muito simplificada, rebobinar as equações da física. É fazer as coisas basicamente voltarem no tempo. Retomando o cenário hipotético Esse tesão. que eu citei lá atrás, com uma partícula negativa se movendo para a direita, como se daria a transformação T? Se a sua aposta é que ela faria a partícula começar o movimento pelo fim e terminar pelo início, você está completamente errado. Na verdade, a partícula começaria o movimento... Eu não ia estar isso não, porque eu não saberia dizer, tá tudo bem. Eu tô certo por omissão, tá ligado? Eu tô certo porque eu não tô errado, porque eu nem tentei responder. do mesmo lugar que a partícula inicial. Só que ao invés de andar para frente, ela andaria para trás no tempo. Oh. Fuck! Ela iria do momento 0 para 10 ou 20 segundos antes do começo desse cenário. Só que a expressão física dessa inversão temporal faria com que a partícula se movesse para a esquerda, ao contrário da partícula original, que ia para a direita. Isso quer dizer que, em relação ao movimento, a transformação T se parece exatamente como uma transformação P. E, curiosamente, a transformação T também parece inverter a carga elétrica da partícula, porque estamos vendo uma carga negativa atuando ao contrário. Meu Deus do céu! Só que uma carga negativa ao contrário é uma carga positiva. No fim das contas, uma Se a gente entender a máquina do tempo, dá pra criar... Se a gente entender a antimatéria, dá pra criar a máquina do tempo? Provavelmente alguém já escreveu algum livro de hard science fiction pegando esse conceito. Porque... mas não. Mas
transformação Podemos voltar pra jogo de luta? P parece idêntica a uma transformação CP. Então, se uma Como entender que você consegue viajar no tempo através de antimatéria afeta meu ranking no Tekken? transformação T equivale a uma transformação CP, Chile Sequence, muito bom. Olha, Eric! Ok, beleza. o que acontece se a gente realizar uma transformação CPT completa? Uma transformação CPT Sim, Dados, eu gosto de botar conhecimento de auto que é muito nerd. Não, mas isso é interessante, tudo bem. Isso é muito interessante, na verdade. é a mesma coisa que uma transformação CP mais outra transformação CP. Ou Qual o frame data da antimatéria? seja, uma transformação CP, só que 2 vezes. Mas como isso funcionaria na prática? Vamos mudar a carga negativa para positiva. E daí para positiva de novo. E também vamos espelhar tudo 2 vezes. Que é tipo não espelhar nada. Então a gente pode concluir Meu ranking não caiu, eu só tô jogando no universo errado. que realizar uma transformação CPT Chile Sequence é um hard sci-fi em que o cara escreveu muitas coisas que eu não entendi nada pra justificar o universo ter basicamente mágica. O maluco era PhD Black Belt de Oxford e os caralho. No fim é legal, mas é bem seco. Não, imagino que seria, mas lida com a questão de viagem no tempo utilizando antimatéria? Porque é isso que eu pensei, tipo, cara, dá pra fazer um hard science fiction muito louquinho com isso aqui. não faz absolutamente nada. Mas é importante ressaltar que a transformação CPT não muda nada somente no âmbito da física. Porque tanto a partícula resultante quanto a partícula original podem ter configurações, movimentos e tempos opostos. Mas as duas são regidas pelas mesmas leis da física. E essa é a definição de uma simetria CPT. Uma partícula é igual à sua antipartícula. Pera, vamos voltar aqui porque eu fiquei muito confuso nessa parte agora. Lida com o tempo usando relativismo e antimatéria para fins diferentes que funcionam de formas diferentes. Me manda depois o nome de novo, que eu vou dar uma olhada, porque eu gostei da ideia. Eu tô com alguns livros do Asimov aqui e eu nem comecei, mas aí eu quero ler um hard science fictionzão mesmo, mas sei lá. Depois que eu acabar a Casa de Folhas, é claro. E daí pra positiva de novo. E também vamos espelhar tudo 2 vezes. Que é tipo não espelhar nada. Então a gente pode concluir que realizar uma transformação CPT não faz absolutamente nada. Ok. Mas é importante ressaltar que a transformação CPT não muda nada somente no âmbito da física. Porque tanto a partícula resultante quanto a partícula original Sempre algo aleatório para analisar depois de Casa de Folhas? Sempre. podem ter configurações, movimentos e tempos opostos. Mas as duas são regidas pelas mesmas leis da física. E essa é a definição de uma simetria CPT. Uma partícula é igual à sua antipartícula espelhada se movendo para o passado. E, diferente da simetria CP, nós nunca observamos nenhuma violação da simetria CPT. E é a partir dessa ideia completamente maluca, mas perfeita, que se propõe a existência do anti-universo. Tudo isso porque a física que a gente conhece já é capaz de descrever ao mesmo tempo o universo e o anti-universo. Ok. Ah lá, é o que eu falei, é tipo, isso aqui, tipo, existe, ou provavelmente existe. Nossa, dá pra gente, tipo, tocar, dá pra comprovar exatamente, tipo, a existência disso? Não, mas é porque eu acabei de explicar como faz sentido que seja possível que isso exista, então é possível. E você fica tipo, não, é verdade, é possível. Você deve estar imaginando o anti-universo como um lugar em que os relógios andam pra trás e as pessoas já nascem velhas como Benjamin Button. Não é isso que eu tô pensando. Eu tô pensando em nada, meu cérebro tá liso, mentira. Eu tô pensando em nada porque é um conceito muito louco. Tipo, um universo onde o tempo meio que funciona de trás pra frente. Só que não dessa maneira como a gente imagina. Mas provavelmente não funcionaria assim. As Sim, exato. equações básicas da física não fazem diferença entre andar pra frente ou pra trás no tempo. Do ponto de vista da física fundamental, ir pro futuro ou pro passado não é muito diferente de andar pra esquerda ou pra direita. É verdade. É um ponto. A seta do tempo, que vai do passado pro futuro, é uma consequência do alto nível das leis da física, e não uma propriedade fundamental da natureza. E como as leis da física são as mesmas no universo e no anti-universo, essa seta do tempo que Então, Danas, eu vim do anti-universo. Tem rollback lá? existe aqui também existiria lá e vice-versa. É preciso entender que os habitantes desse anti-universo experimentariam Eu tenho medo de cientista de base. Como que pensa esse tipo de coisa? Tipo, às vezes eu estou em casa andando, pensando sobre alguma coisa que eu acabei de ler, ou assistir, ou consumir, tipo, como será que fizeram tal coisa nisso aqui? Qual é a lógica de construção por trás dessa arte aqui? E agora que eu tô aprendendo a desenhar, quando eu vejo alguma arte, um pedaço de arte, eu olho, tipo, ele está usando essas formas geométricas no rosto do personagem. Legal, interessante. Eu imagino que um cientista faça exatamente a mesma coisa, mas com tipo, será que existe um outro universo? Vamos pensar de qual que é a probabilidade disso ocorrer usando nossas leis da física. E ele faz isso enquanto ele tá fazendo um cafezinho de manhã. Porque como assim? Pera, como é que é?
O tempo ser linear não é uma regra do universo, mas sim uma parada consequencial. Mano, isso vai me deixar nervoso, porque como assim o tempo ser o tempo não é porque o tempo funciona, mas consequência aleatória não fixa? É, porque o tempo é só uma variável, pô. Passado e futuro da mesma forma que nós, sem tirar nem pôr. E na visão deles, inclusive, somos nós os que estamos no anti-universo e com o tempo invertido. Tudo nessa história seria apenas questão de referência. Explicando de um jeito mais grosseiro, a diferença é que os nossos relógios contariam o tempo com números positivos e o deles com números negativos. Meio-dia, menos meio-dia, menos 1 da tarde, menos 2 da tarde, menos 3 da tarde. É isso? Mas o que você vai fazer? Mas como é que... Mas como é que isso vai... Mas esse... Mas... Ah... Na nossa perspectiva, os habitantes do anti-universo seriam como Benjamin Button, só que ao contrário, numa realidade em que as crianças nascem novas e morrem velhas. Realmente, um absurdo. E sim, eu fiz esse vídeo só pra poder contar essa piada. Você Não entendi, na verdade, a piada. e o deles com números negativos. Na nossa perspectiva, os habitantes do anti-universo seriam como Benjamin Button, só que ao contrário, numa realidade em que as crianças nascem novas e morrem velhas. Realmente, um absurdo. Caralho, não... Nossa. Isso é muito sci-fi, cara. Isso é muito sci-fi. Já pensaram ali? Puta que pariu, caralho. É o anti-universo, mas a gente vê ele de maneira ao contrário, tá ligado? E aí, caralho, olha só, cara. Nossa, absurdo, absurdo. E sim, eu fiz esse vídeo só pra poder contar essa piada. Você Mas pra eles os números estariam normais, os nossos invertidos seria tudo igual. No fim das contas, o ponto é que seria... No fim das contas, o ponto, na verdade, é que a gente tem a menor ideia de como seria, mas teoricamente, tirado do meu cu, que não sabe de física, seria só meio que igualzinho. Seria parecido. É isso. É vida. É só que bota um tracinho na frente do número do relógio, exato. lembra do começo do vídeo, quando citou as várias coisas que nós não entendemos do universo, como energia escura, matéria escura e assimetria bariônica? Pois então, o anti-universo resolve todas essas questões. Primeiro, a assimetria bariônica. Onde está a antimatéria? No antiverso da tomar chá. Ué, no anti-universo. A teoria diz que quando o universo... Pera, o que é... Onde está a antimatéria? Ué, Ah, tá. A antimatéria tá no anti... Tá. no anti-universo. Faz sentido. Mas por que temos aqui... Por que tem aqui no nosso, então? A teoria diz que quando o universo e o anti-universo surgiram, a metade cujo tempo andou pra frente ficou com a matéria. E por consequência, a metade que andou pra trás no tempo ficou com a antimatéria. E ainda bem, porque se matéria e antimatéria se encontrassem no mesmo universo, não sobraria... Se fosse qualquer outro youtuber, ele teria falado no teu cu. Então, é porque as piadas dele são mais sutis e eu acho isso engraçado, tipo do tesão, tá ligado? É mais engraçado porque ele tá contando, tipo, levando a sério. E aí volta e meia ele fala uma piadinha. Então falar um no teu cu ia quebrar muito esse estilo de humor dele, tá tudo certo. nada pra contar a história. Lembra também daquela energia escura misteriosa que forma 70% do universo e faz ele se expandir de forma acelerada? Pois é. A existência de um anti-universo resolve isso também. Se você levar em conta o anti-universo e o universo ao mesmo tempo, essa expansão acelerada surge naturalmente da geometria desses dois universos. E nesse cenário, a energia escura seria apenas uma ilusão causada por uma perspectiva limitada. Além da energia... What? Agora você me perdeu 400%. Vamos de novo. O universo resolve isso também. Vamos lá. Resolva pra mim. Vamos lá. Se você levar em conta o anti-universo e o universo ao mesmo tempo, essa expansão acelerada surge naturalmente da geometria desses dois universos. Certo. O universo está sempre expandindo, sabemos disso. Show. E nesse cenário, a energia escura seria apenas uma ilusão causada por uma perspectiva limitada. But why, though? Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu me perdi em algum momento aí do meio. Se alguém do Maurício puder me explicar o porquê exatamente. Porque, tipo, isso quer dizer que a matéria escura que estaria no nosso universo não está realmente no nosso universo? É isso que ele está dizendo? Além da energia, a matéria escura também ganhou uma explicação. O universo tem um tipo de partícula muito leve chamada neutrino. Só que o mesmo universo não tem todos os tipos possíveis de neutrinos. Dessa vez eu entendi também? Aí é foda. Só os canhotos. É como se a metade de neutrinos destros estivesse faltando. Mas isso não faz sentido. Os neutrinos destros, aliás, são praticamente impossíveis de se detectar no universo de você. Só é possível interagir com eles por meio da gravidade. Da mesma Mas, de novo, sabemos que ele existe porque é matemática, eu acho. forma que acontece com a matéria escura. No fim das contas, não dá nem pra ter certeza de que eles existem. Cansado Trombinha! Seja bem-vindo, meu querido! Bem-vindo, Maurício. Eu fiquei distraído com matéria escura, então eu esqueci de dar o meu seja bem-vindo normal.
18 danos. Fez 18? Feliz aniversário, porra! Existem. Mas se assumirmos que um anti-universo existe, a simetria CPT nos leva a crer que os neutrinos destros existem no universo e no anti-universo. A diferença é que No anti-universo a mãe é tão magra que se vira do lado, ela some. no universo, os neutrinos Pera, vamos voltar aqui pra eu entender melhor o neutrino. escura. No fim das contas, não dá nem pra ter certeza de que eles existem. Mas se assumirmos que um anti-universo existe, a simetria CPT nos leva a crer que os neutrinos destros existem no universo e no anti-universo. Tá. A diferença é que no universo, os neutrinos destros se comportam como matéria escura. Ah, tá, agora deu pra entender um pouquinho melhor. Enquanto no anti-universo, quem aparece como matéria escura são os neutrinos canhotos. Com o anti-universo dá pra explicar 3 dos maiores Deu pra entender agora. mistérios da cosmologia. Mas por que não podemos cravar que ele existe? O grande problema do anti-universo é que, eu não sei falar isso sem causar estranheza, mas ele fica do outro lado do tempo. Eu tô olhando pra minha parede, em silêncio, observando como ela é branca e vazia. Como meu cérebro. Entre nós e ele existe todo o passado do nosso universo. Tá vendo como é uma frase que tu? Pior que é, né? Com 13 bilhões e 800 milhões de anos. E depois disso ainda tem o Big Bang, que nós mal conseguimos estudar direito com a nossa física moderna. Mesmo com o pouco que nós sabemos sobre a origem do universo, parece impossível que qualquer Ele meio que já explicou isso, né? Não, sim, mas pensa no conceito de tipo, ah, não, sim. O problema é que ele tá do outro lado do tempo. Tipo, não dá pra ver esse universo porque está literalmente do outro lado do tempo. A gente volta no tempo pro Big Bang e aí volta mais e a gente chega no outro universo? É isso que você tá me falando, irmão? sinal do Ele é passado, então ele não vai pro lado oposto. Nossa, faz sentido pra caralho. Não, isso faz sentido. Mas olha o conceito, irmão. anti-universo tenha atravessado pro nosso lado do tempo. Quer dizer então que o anti-universo é uma causa perdida? Não, ironicamente, isso é um pensamento. Se a gente conseguir uma máquina do tempo, voltar no tempo, pra além do Big Bang, a gente para no anti-universo? Talvez não. Pode ser que a teoria do anti-universo até mesmo ganhe força por causa das brechas e das falhas de outras teorias. Agora há pouco eu falei que o anti-universo oferece uma explicação geométrica natural É um conceito muito foda, é um conceito muito foda, sim, mas... Ah! para a expansão do universo. A outra teoria que tenta explicar esse fenômeno é a chamada inflação cósmica. E ela prevê que o início da expansão do universo teria gerado ondas gravitacionais intensas. Só que até hoje nós não encontramos nenhum sinal delas. E isso favorece a teoria do anti-universo. Se você ficar na fonte de juventude por tempo suficiente no anti-universo? Não sei se é... Não sei. É porque a fonte de juventude não vai alterar o tempo, vai alterar o seu tempo. Até mesmo porque ela mesma já considera que essas E o cosmos escapa da inflação. ondas gravitacionais de fato não existiram. Talvez o anti-universo nunca se apresente diretamente para nós. Não, não vai. Vai ser só uma coisa que a gente... Não, faz sentido existir. Sim. Talvez ele só No anti-universo Pratsimetro, sim. se expresse por meio do que estranhamente falta no nosso universo. E talvez, por trás de todo esse vazio, secretamente exista um universo inteiro. Muito obrigado e até a próxima. Muito foda. Vídeo muito foda. Meu cérebro tá em chamas. Mas ele foi muito legal, tá? Muito interessante essa porra. Caralho. Ok. Gostei bastante. Gostei bastante de verdade. Então, dinheiro que me falta está no antiverso, sim. Meu cérebro está liso, todas as rugosas foram gastas nesse vídeo. Exato. Meu cérebro é lisinho e bonitinho agora. O de quem entendeu esse vídeo é rugoso e feio. Senhor Todo Dia só era de estudos de causa mais que existenciais que filosofia. Não, ironicamente, sim. Mas eu gostaria de alguém, tipo, fazer um hard sci-fizão com os conceitos de anti-universo em geral, porque eu achei muito louco.